Olá, sejam muito bem-vindos ao Scopocast. Meu nome é Leonardo Meloni, sou cientista da computação e gerente de projetos. E aqui vamos conversar sobre temas de diferentes áreas ligadas ao desenvolvimento de produtos e projetos digitais, como gestão, design, tecnologia, marketing digital e muito mais. E o nosso assunto de hoje é gestão de projetos versus gestão de produtos. E a diferença entre elas é um tema que pode ser muito amplo e gerar opiniões diferentes, mas acaba sendo um tema muito interessante, principalmente hoje, onde vivemos na era dos produtos e serviços. E para tentar trazer mais conhecimento sobre cada uma delas, estou aqui com dois convidados, o Fabrício Massola, que é gerente de projetos na Smara PD, e com a Bruna Oliveira, que é Product Manager na OLX. Bom, sejam muito bem-vindos, Fabrício, Bruna. Obrigado, Leonardo, pelo convite. É um prazer participar do programa. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Estou feliz em estar aqui e compartilhar um pouquinho aí do dia a dia. Maravilha, pessoal. Obrigado novamente pela participação de vocês. E para começar o nosso programa aqui, eu gostaria muito de saber, na visão de vocês, né? Um é gerente de projetos, outro atua na área de produtos. Eu queria saber do Fabrício o que é um projeto, né, no seu dia a dia, e o que é a gestão de projetos para você. Eu vou começar falando um pouco diferente que todo mundo começa a falar, né? Todo mundo diz assim, um projeto é tudo que tem começo, meio e fim. Mas eu costumo dizer que o gerenciamento de projeto, ele é muito mais que isso, né? Para a gente poder ter uma organização, ter um planejamento. Então, assim, eu uso o gerenciamento de projetos para minha vida, além do trabalho, porque é através do gerenciamento de projeto que a gente consegue trazer resultados. Então, um projeto em si, ele é aquilo que a gente costuma dizer, ele tem que ter começo, meio e fim, mas os resultados do gerenciamento de projeto são importantes para que a gente possa trazer qualidade e trazer o resultado também. E para você, Bruna, o que é um produto? O que você considera um produto, né? E o que é a gestão de produtos para você? Na minha visão, assim, produto é algo que sempre existiu, né? Então, acho que sempre existiram gerentes de produtos, aquele perfil mais clássico, né, nos produtos físicos, mas gerente de produto digital acaba sendo um pouco diferente, né? Que são os Product Managers, que é um termo mais utilizado por tecnologia dentro das startups. A forma de trabalhar acaba sendo um pouco diferente, porque o produto físico, ele acaba demorando um pouco mais para ser feito. Por exemplo, se, sei lá, lançar uma bolacha. Eu só vou saber se o resultado foi positivo ou negativo só quando algum cliente experimentar, né? Comer aquela bolacha. Então, o feedback acaba sendo mais demorado. Já com o produto digital, ele vai para o ar e já é possível ter o acesso ao feedback através de análises, se o impacto foi positivo ou negativo. A gente consegue ver o que dá para melhorar, criar novas versões, enfim. Acho que a forma de trabalhar acaba sendo um pouco diferente, já que existem algumas técnicas que não são possíveis de aplicar no produto tradicional. Então, o foco é bem tecnologia, frameworks, enfim, é outro contexto. Acho que é uma forma que eu consigo enxergar melhor e explicar o que é um produto. A gestão de produto em si, ela está muito relacionada com o que o Product Manager faz, né? Resumindo, resolver de fato o problema do cliente. Então, está bem baseado nisso. Até pela explicação de vocês, a diferença ali do projeto para o produto, basicamente é que o projeto ele foca realmente no resultado final, ter o projeto de fato, né, toda a trajetória para entregar um projeto. Já o produto ele pensa muito mais ali no valor, então você vai fazendo essas entregas, tendo feedback, fazendo outras entregas, pegando feedback, fazendo melhorias e por aí vai. Então ele tem uma duração para sempre, né, ele está sempre evoluindo. Já o projeto ele realmente termina em algum momento. Qual é o papel de fato do gerente de projetos? O que ele deve fazer dentro de um projeto? O que ele deve fazer dentro de um time? O gerente de projeto, ele é a autoridade máxima daquele projeto. Ele é responsável em garantir que todas, começando pelo escopo, né, que o escopo seja bem definido, tudo que vai ser desenvolvido nesse projeto seja pensado, seja cronometrado, que seja possível fornecer custos, prazos e
além de fazer essas métricas, né, junto com a equipe, é claro, o gerente de projeto não necessariamente ele tem que entender do projeto em si, do que está sendo fabricado, produzido, ele precisa ter um acompanhamento disso, né? Porque uma coisa é você definir um cronograma de entregas, outra coisa é garantir que esse cronograma seja cumprido. E a mesma coisa com recursos humanos, recursos financeiros, a parte de stakeholders. Então, o gerente de projeto, ele é a autoridade máxima dentro do projeto. E para você, Bruna, quais são os papéis de um gerente de produtos dentro de um time, ou até mesmo tendo o desenvolvimento desse produto? Eu acho que ele tem um papel bem mais estratégico, né? Tem que olhar para a visão de produto mesmo, conseguir conectar a estratégia do negócio com o que o time precisa desenvolver. Além de gostar de resolver problema, né? Que é uma grande marca aí para resolver a vida do cliente. Então, entender também as pessoas, ter uma empatia, sabe? Entender esses clientes e conseguir transformar tudo isso em produto. E entrando um pouco mais no detalhe, além de conhecer profundamente essas necessidades e as principais dores do cliente, tem uma participação ativa, sabe? Com a gestão para definição da estratégia do produto, entender qual tipo de mercado quer atingir, quais as métricas precisam ser aplicadas, enfim. Ter uma visão de futuro aí, que acho que é fundamental conhecer as necessidades do negócio da empresa, assim, né? Os clientes, entender o que o cliente ele precisa e da forma que consiga garantir que essas soluções que estão sendo desenvolvidas, elas estejam alinhadas com todas as áreas da empresa, assim. Porque não adianta a gente fazer um produto que os usuários vão adorar e esse produto não cumprir com os objetivos que foi proposto pela empresa. Então, conhecer o negócio é bem importante, assim. E até pegando esse gancho que você mencionou, que aliás vocês mencionaram, quem que é o cliente final de vocês? Quem que é o maior interessado dentro de um projeto? Quem que é esse cliente e dentro de um produto? Começar por você, Fabrício. Quem que é o seu maior cliente hoje? É a empresa ou é um cliente externo? Hoje o maior cliente passa a ser o cliente e a empresa, pois a empresa ela tem interesse em entregar o produto, né? E o cliente tem interesse em receber. Então hoje os dois são interessados. Mas na hora de você desenvolver, por exemplo, um escopo, você leva em consideração sempre esses dois lados ou mais o lado de quem está pondo o dinheiro no negócio? Leva-se muito em consideração o que o cliente espera do produto. Hoje nós temos, por exemplo, um sistema fechado. Porém, dependendo da necessidade e dependendo da forma que o cliente utiliza esse sistema, é possível que seja adaptado para as necessidades do cliente. A gente não pode pensar que a necessidade vai ser igual para todos, né? Como é um cliente, é um ERP, você teria que ter possibilidades para fazer adaptações. Então, essas possibilidades, elas são colocadas no gerenciamento de projeto, né? É o primeiro passo que a gente faz quando a gente ganha um cliente, é fazer esse levantamento no cliente, tentar entender como ele trabalha, o que ele espera do produto, como que vai ser utilizado o produto. Tudo isso é importante, esse levantamento, para também não ter frustrações com o cliente, né? Quando você entrega, a gente está falando de gerenciamento de projeto, no meu caso, software. Quando você entrega um software para o cliente, a gente precisa entender que esse software vai ser utilizado por muito tempo e por muitas pessoas. Então, você tem que evitar o retrabalho nesse caso. E como que você faz para evitar esse retrabalho? Um bom levantamento de requisitos, uma boa gestão de risco. Tudo isso faz com que, quando o sistema entre no ar, entre em operação, ele entre o mais adaptável possível para o cliente. E para você, Bruna, na área de atuação que você tem, quem que é seu maior cliente? É a empresa ou vocês pensam muito também no cliente final, assim como o Fabrício mencionou nessa questão do projeto? Acho que acaba sendo os dois, assim, sabe? Cliente interno reflete ali na ponta do externo, assim. Então, hoje eu trabalho com produtos internos, o sistema, né? Salesforce. Isso acaba refletindo diretamente neles, assim. Acho que é um dos maiores clientes.
atualmente, na empresa de vocês utilizam alguma metodologia para trabalhar? Bruna, você lá na OLX, você utiliza algum framework, alguma metodologia para fazer a parte de gerenciamento? Metodologia ágil, né? Aquela mistura de Scrum com Kanban. Kanban? Isso. Fizeram a adaptação também. Tem uma adaptação ali. E você, Fabrício, você utiliza alguma metodologia? Vocês utilizam lá o método cascata? A gente acaba utilizando um pouco de tudo, né? Também utilizamos o Scrum, a gente acaba utilizando o Kanban também, então a gente acaba utilizando um pouquinho de tudo para poder fazer o planejamento. Você, na verdade, comentou, Fabrício, que o gerente de projetos ele é a maior autoridade dentro de um projeto, mas, de fato, hoje, na sua área de atuação, o quanto de autoridade você tem em relação a um projeto e você consegue tomar decisões de fato em relação, talvez, a valores, a equipe, como que funciona esse nível de autoridade sua e até onde ela chega dentro de um projeto? Eu acredito que a autoridade do projeto ele depende muito de cada empresa. No caso da minha empresa, a autoridade que é se dada dentro do projeto é uma autoridade até grande. Você acaba, no caso dos gerentes de projeto, né, eles acabam tendo contato direto com a diretoria, acaba trocando ideia direto com a diretoria para que esteja alinhado com as decisões finais. Então, a partir do momento que um gerente de projeto ele é destinado para uma implantação de software, ele passa a ser o contato direto com esse cliente, ele passa a ter autoridade sobre os recursos humanos, né, sobre a equipe que está sobre ele. Então, no caso, a autoridade é máxima. Mas, aproveitando, tem empresas que o gerente de projeto tem uma autoridade pequena, apenas para constar. Ele acaba sendo responsável pelo planejamento, mas de fato, ele não tem recursos humanos ligados direto com ele, o custo não está ligado direto com ele, então isso acaba, na minha visão, prejudicando o projeto. Na empresa atual que você trabalha, você tem autoridade, inclusive, de influenciar ou de mudar alguma rota em termos de desenvolvimento, em termos de cronograma, isso tudo fica realmente a seu cargo. Cabe ao gerente de projeto fazer toda a negociação, entender a complexidade de cada situação e passar para a diretoria. Mas, geralmente, todos os projetos que nós temos, que nós atuamos, né? Eu falo nós porque nós somos uma equipe, né? Todos os projetos que nós atuamos, nós tivemos bastante autonomia e na minha opinião, ela é necessária. E no seu caso, Bruna, você tem essa autoridade também? Ou no seu caso é mais focado realmente no mercado, você precisa atender muito essa questão da demanda? Como é que funciona no seu caso em relação à autoridade? É zero autoridade, assim, mas eu falo que a gente acaba sendo aquele hubzinho, sabe? Que conecta as equipes com objetivo, visão, mas sem determinar o que cada um vai fazer. Eu acredito que a gente está ali no dia a dia para orientar todas as partes envolvidas, assim, isso de certa forma acaba influenciando. Por exemplo, através de apostas embasadas por dados, a gente consiga indicar para o time qual é o melhor caminho a seguir ou por que deveriam investir a energia para construir algo, sabe? Basicamente é isso. No seu caso, então, você precisa estar mais negociando, você precisa de dados para poder realmente fazer uma negociação com o time, então até mesmo para fazer com o cliente interno. Eu tenho dados aqui, qual o caminho que a gente pode tomar? Alguma coisa nesse sentido. Conta um pouquinho como que é para você quando chega uma demanda nova. Você, no caso do produto, você precisa também fazer um levantamento de escopo, requisitos, ou isso é um pouco menos burocrático, você não precisa de tanta documentação? Como que funciona essa parte? Vocês utilizam histórias de usuário? A gente tem o backlog. Mas quem que monta esse backlog? Hoje você está como gerente de produto, mas você não é o PO, certo? Ou você atua também como PO? A gente está como gerente de produto, mas acaba fazendo também o papel do PO, assim, mas é muito dividido, assim, o time, sabe? Com os engenheiros de software, então a gente acaba fazendo esse planejamento junto, assim. Chega a demanda, o que a gente vai começar a estruturar, então a gente realiza as plannings ali, faz todo o processo do refinamento, monta toda a estrutura, descreve o que deve ser entregue, então o que aquele produto deve fornecer, qual que é a dor do usuário que a gente está tentando resolver, quais são os detalhes de como esse produto deve funcionar, quais são os critérios de sucesso, basicamente é isso. Assim. Legal, e aí você pega esses requisitos e monta essa história do usuário pro time desenvolver. Isso.
E para você fazer esse levantamento de requisito, com quem que você conversa? Geralmente você fala com os stakeholders também, ou você também faz alguma análise de mercado? Eu preciso avaliar para onde o produto quer ir, eu vou fazer uma avaliação aqui de mercado, baseado nisso eu monto aqui alguns possíveis requisitos também, ou não, é bem baseado realmente nos stakeholders? Acho que é bem baseado, assim, nos stakeholders, mas a gente acaba fazendo um pouco de cada coisa, sabe? Faz uma análise no mercado, faz um bench, e aí senta com os stakeholders, tudo que a gente faz, as definições são muito juntas ali, sabe? Em conjunto, na verdade. Facilita o desenvolvimento disso. E no seu caso, Fabrício, como que você inicia ali o desenvolvimento do escopo de um projeto? Você tenta pegar o máximo de informação antes do desenvolvimento de fato? Precisa estar redondinho para poder realmente desenvolver? Como que é esse seu dia a dia na parte do levantamento de requisitos? Quando você está fazendo gerenciamento de projeto com o órgão público, tudo é um pouco diferente, porque o projeto ele nasce de um edital, e um edital ele já tem todo o escopo pronto. Então eu preciso seguir tudo que está determinado no edital. Então o que as equipes fazem, né? Elas precisam estar sempre com o edital debaixo do braço. Para quem não sabe, o edital ele é a parte do órgão público de licitação, né? Para determinar o produto que está sendo adquirido ou o que está sendo adquirido. E nesse edital eu já tenho toda a descrição do que o sistema precisa fazer. Então a equipe ela consiste em conversar com os stakeholders para poder entender como ela utiliza e de que forma ela utiliza essa informação no sistema. Então é uma espécie casada, porque o edital ele tem uma descrição, é uma descrição considerada genérica, porém ela precisa ser melhor compreendida para poder traduzir numa efetiva operação do sistema. Então, no meu caso, eu não trabalho com apenas um produto, né? Então, geralmente são 5, 6, 7 produtos, dependendo da implantação ou do gerenciamento que a gente está fazendo. É pouco difícil a gente fazer a implantação de um produto só. Geralmente são vários produtos. Então, a parte mais difícil que eu considero é você fazer todas as áreas conversarem internamente na empresa, né, na minha empresa e no cliente. Quando você está lidando com o órgão público, o cuidado ainda é redobrado, porque você precisa documentar tudo. Tudo precisa ser documentado, os documentos precisam ser assinados, você tem um contato com o secretário de administração, o secretário de fazenda. Então, fazer um gerenciamento de projeto, uma implantação num órgão público, eu acredito que é uma possibilidade de você estar fazendo um gerenciamento de projeto mais sério, porque você precisa realmente ter essas evidências para que depois você possa comprovar que você implantou o sistema, comprovar que aquilo foi acordado, comprovar que tudo ali estava dentro do escopo. Uma das partes mais importantes que eu considero quando a gente está fechando, né, a parte de gerenciamento, depois que você definir o escopo, é fazer uma gestão de risco. Por quê? No levantamento que você faz em loco, né, que as nossas equipes vão até o cliente, conversam, faz as entrevistas, é possível perceber os riscos do projeto. Então, através desses riscos, você já consegue expor para o cliente que isso pode acontecer e o que ele faz para que não aconteça. Então, tudo isso é muito importante para que você possa diminuir os impactos, né, do projeto. Porque imagina uma situação, até no sábado eu tenho um sistema, na segunda-feira eu já estou com outro sistema e precisa tudo... Uma prefeitura não pode parar. Então, tudo precisa ocorrer da melhor forma possível. Legal. Então, no caso que você diz do edital, ele vem como se fosse um escopo de projeto, que ele é um pouco mais macro, né? E aí você pega junto com o time e vai detalhando. Não sei se no seu caso você faz um outro detalhamento do escopo de produto nesse caso, que aí sim é mais requisitos funcionais, se você pega e vai realmente detalhando o que precisa, ou se é o time que faz esse entendimento. Como que funciona no seu caso lá, depois que você pega o edital? Só para explicar melhor, o edital, na verdade, ele tem a definição, o escopo do produto e ele tem a definição e o escopo do projeto. Ele tem toda a descrição do que o produto precisa fazer e também tem a definição de como um produto vai conversar com outro produto. Por isso que eu disse lá atrás que o escopo não é fechado, né? Geralmente, algumas empresas, ela tem
tem o sistema ERP, aquilo e acabou, né? A gente tem os nossos sistemas internos também de terceiros que a gente não tem muita autonomia para poder pedir mudanças ou fazer do jeito que a gente gostaria que fosse. No nosso caso, por ser edital, por ser órgão governamental, eu preciso seguir o edital. Então, muitas vezes eu preciso sim adaptar o sistema para que possa atender a prefeitura. Em relação ao edital, ainda falando, né, é como se ele fosse um projeto mesmo, né? O edital ele é um projeto, só que a gente precisa fazer um outro projeto, dando mais, como que eu vou dizer, mais cara e mais robustez para o que vai acontecer. Muitos órgãos públicos têm exigido gerente de projeto para poder fazer essa amarração toda. Inclusive, tem editais hoje que estão pedindo PMP, certificações, não só de gerenciamento de projeto, né? Mas hoje o órgão público ele está trazendo as boas práticas de gerenciamento de projeto. Acho que nós evoluímos muito, né? Antigamente ainda era muito tabu gerenciamento de projeto, ninguém conhecia como que funciona, como que as coisas acabam acontecendo, mas hoje eu percebo que esse tabu já vem quebrando, né? Um exemplo disso é a exigência em um edital de ter um PMP para poder coordenar essa implantação. Porque os órgãos públicos, eles sabem que trocar um sistema hoje não é uma coisa simples. Eu não posso sair virando a chave, eu preciso fazer um monte de conformidade para que eu consiga diminuir os riscos, porque como eu disse, né, a prefeitura ela não pode ficar sem sistema. Imagina um sistema, por exemplo, que é o nosso caso, um sistema tributário, né? Eu paguei o IPTU na sexta-feira num sistema X, o IPTU, o meu débito, o meu crédito tem que estar comprovado no sistema Y na segunda-feira. Então, hoje, os órgãos públicos, eles estão apostando mais no gerenciamento de projeto. Perfeito. E dessa forma também, por ser um edital, né, você acaba qualificando um pouco mais também quem vai concorrer, né? Então, imagino que você tem outras empresas que quem não tem a certificação acaba... não que isso realmente leve tanto em consideração, mas você tem uma comprovação de fato, né? Então... É levado em consideração. Inclusive, a empresa pode perder o processo por não ter essas conformidades. Pegando esse gancho que você mencionou, como que vocês lidam com o prazo? Hoje, todo projeto que você pega, Fabrício, você já tem um prazo pré-determinado ou você faz uma análise do edital, análise do projeto, do tamanho, e aí sim você monta o cronograma baseado nesse desenvolvimento, nos riscos e tudo mais? Confesso que eu gostaria que eu pudesse determinar o prazo, mas o edital ele vem com um prazo fechado. E isso é uma regra de ouro, na verdade, né? Pelo órgão público você não consegue negociar o prazo. Então, geralmente os editais vêm com 90 dias para implantação, que na minha visão é um prazo muito arriscado, mas o gerenciamento de projeto ajuda com que isso se concretize, porque o gerente de projeto, como eu disse, né, ele faz todas as amarrações. Quando eu digo amarração, ele conversa com o DBA, ele conversa com o cara da infra, ele faz todas as reuniões necessárias, termos de abertura, kickoff. Então, são todos os processos que faz com que o projeto tenha realmente um sucesso, né? Porque se você for avaliar 90 dias para colocar um sistema, não, né? No caso de 1 a, 4, 5, 6, depende do caso. É um prazo bem arriscado. E não é só colocar, né, o sistema. No nosso caso, a gente faz a conversão de dados. A gente traz todos os dados de outro sistema para o nosso sistema, então é mais arriscado ainda. Então você compreende aí testes, conformidades, então assim, é uma tarefa bem árdua, mas também é bastante significativa e deixa a gente bem feliz quando a gente percebe que deu certo a implantação, que já estão utilizando o nosso sistema. No caso de vocês, então, você tem essa transparência, você pega os dados de um, do outro, então é como se ele, na verdade, tivesse só trocado de sistema, mas todos os dados continuam na mesma plataforma. Ali, só vai mudar muitas, claro que também tem diferença entre sistemas, mas só vai mudar a tela que eu vou acessar o sistema. Às vezes eu vou ter outra facilidade no sistema da empresa X, da empresa Y, mas é bem diferente de quando você tem que começar um sistema do zero, né? E ficar consultando o sistema antigo. E no seu caso, Bruno, quando você chega uma demanda que vocês precisam desenvolver, existe um prazo? Ou vocês fazem mais baseado realmente em sprints? Como que funciona lá no seu dia a dia? É até parecido com o do Fabrício. Tem o planejamento de quarter, né? Que
Então a gente tem 3 meses aí para garantir que as apostas que foram definidas serão entregues. E esse planejamento a gente acaba tendo mais facilidade, porque no dia a dia a gente tem as nossas demandas e a flexibilização disso fica muito mais simples, assim. A gente consegue equilibrar os pratos e cumprir, assim, sabe, com o prazo. Mas no seu caso, por exemplo, você tem um prazo de 3 meses, igual você mencionou, porém, como você vai fazendo outras entregas durante o desenvolvimento, você consegue talvez trocar o caminho de forma mais flexível porque você já fez alguma entrega antes. Seria algo mais ou menos nessa pegada? Isso, acaba sendo assim. A gente deixa aí um espaço para esses possíveis acontecimentos. Em relação ao mercado, você mencionou que faz a parte de benchmark, né, para poder fazer levantamento de dados, mesmo, até mesmo para defender alguma coisa com os stakeholders e tudo mais, mas quanto de fato hoje o mercado influencia no seu trabalho? Quanto realmente a empresa pede algo e o mercado pode influenciar a troca de caminho ou uma outra solução, ou até mesmo parar uma sprint que já tinha sido iniciado? Como que o mercado influencia de fato no seu trabalho? Acredito que é mais o acompanhamento assim do mercado, né? Quando a gente vai fazer os benches assim, é para entender o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar aqui dentro de casa, mas ele não tem uma influência assim exata, sabe? É mais para dar um norte e ver quais são as possíveis mudanças que a gente pode estar fazendo em cima do nosso produto, assim, como melhoria. Mas e, por exemplo, um feedback de cliente, isso se impacta ou também ele vira apenas uma ponta ali no seu backlog, por exemplo? Geralmente, as nossas entregas, elas são bem alinhadas com os stakeholders, com os usuários finais. Assim. Então, a gente sempre faz, depois dos testes ali, daquele planejamento todo de entrega, a gente faz um pós-acompanhamento. Pelo menos por umas 3 semanas ali, a gente está toda semana acompanhando, fazendo checkpoints para ver qual o problema que está tendo na usabilidade daquela entrega, se o usuário está com alguma dificuldade. Então, isso facilita muito e a gente já acaba ajustando tudo na hora, sabe? Antes de desenvolver, de fato, você já tem uma certeza muito próxima ali do final, porque você já fez um levantamento, já conversou com o cliente, já fez testes ali, talvez até de usabilidade, fez um protótipo, alguma coisa nesse sentido. Isso mesmo, é tudo bem amarradinho, assim, até para as experiências aí do dia a dia vai fazendo a gente mudando, claro, né? Se adaptando e olhando para novos caminhos, assim. Então, dá muito certo. Legal, muito bom. Você mencionou também essa questão da pós-entrega, né? Até queria ver com o Fabrício se você tem essa questão do pós-projeto, né, também. Depois que termina, vocês fazem algum tipo de acompanhamento ou até mesmo antes de fazer a entrega? Existe ali uma homologação que vocês conseguem validar se todos os requisitos realmente foram feitos junto com o cliente final? Enfim, como que funciona essa parte de pós-projeto ou a entrega final do projeto? Depende muito do projeto, né? Mas a maioria dos projetos a gente faz uma homologação antes de fazer o que eu chamo de virada de sistema, né? Antes de fazer o Go Live, a gente faz uma homologação. Depois que a gente entrega o sistema, no nosso caso, claro, né? A gente faz um acompanhamento por um período, até que o cliente se sinta confortável em utilizar a ferramenta no dia a dia sem precisar do nosso apoio. A partir do momento que o cliente já está mais confortável, já está mais familiarizado com o uso dos nossos produtos, a gente faz um encerramento e ele passa a utilizar o canal de suporte. Então, toda vez que ele tem alguma demanda, toda vez que tiver dúvida, alguma coisa, ele tem lá o telefone, tem o portal de autoatendimento que passa a atendê-lo, né? Diferente da implantação que o time está em loco no cliente.
pegando também essa questão do que a Bruna comentou, na hora do desenvolvimento já ter muito mais certeza do que está sendo desenvolvido, porque tem um acompanhamento muito próximo ali do cliente. No seu caso, Fabrício, você também tem esse stakeholder acompanhando o projeto o tempo todo, ou ele tem marcos ali que você vai realmente conversar com o cliente, seja ali na hora de desenvolver o escopo, seja na hora de fazer alguma aprovação de alguma tela ou alguma coisa muito específica, quanto realmente o stakeholder, o cliente final ali participa durante o desenvolvimento do projeto? Eu costumo dizer que quando a gente ganha um cliente novo, a gente pega as nossas coisas e muda para a cidade do cliente, né? Então a gente passa a ficar em loco, a equipe passa a ficar em loco praticamente desde o início. Então a gente passa a ter várias reuniões, ou diárias ou semanais, para ter esse tipo de acompanhamento com os stakeholders, né? Mas a gente também tem muita dificuldade de não ter essa pessoa em órgão público, ou de não ter um apoio para poder acompanhar esse gerenciamento de projeto. E uma coisa que é interessante por parte do gerente de projeto, muitas vezes ele tem que fingir que ele não é gerente de projeto para o órgão público, né? Para ele poder dar atenção para o gerente de projeto, para ele poder perceber a importância do gerente de projeto. Então, a participação, no caso das partes interessadas, no nosso caso, ela é bem frequente e muito necessária, né? Depois que a gente faz, né, a virada de sistema, depois que a gente faz a troca de sistema, a gente tenta ter uma reunião diária de 15 minutinhos com a equipe, né, para uma espécie de scrum, né, para a gente poder ver quais são as necessidades do dia, as dificuldades do dia. Essa a gente faz com a equipe. No final do dia, a gente tenta fazer essa mesma coisa com o cliente, para também analisar a expectativa. Porque quando você está falando de uma utilização, né, reforço, prefeitura, a gente está falando de uma cidade inteira. Então, muitas vezes, tem órgãos que não estão no mesmo prédio. Então, quanto mais você tiver uma aproximação desses stakeholders, né, dessas pessoas que vão apoiar, maior a chance de sucesso do projeto. Bruna, no seu dia a dia, você utiliza alguma métrica para poder fazer o acompanhamento das entregas, para fazer a entrega também da qualidade do que está sendo entregue, também para saber se realmente o objetivo foi atingido? No meu caso, assim, eu estou no squad de Customer Experience, né? Então, eu acabo olhando muito para o NPS, que vê a satisfação do cliente, né? Ela está relacionada à lealdade do cliente com a empresa. Então, geralmente, são aquelas pesquisas de satisfação. Em uma escala de 0 a 10, quanto você recomendaria a empresa X para um amigo? Assim. É uma pesquisa simples, mas dá para coletar muita informação relevante, assim, sabe? E mostrar como anda a satisfação do cliente com a nossa marca. É bem legal essa parte de pegar o feedback direto, né, do cliente. Esse tipo de métrica é muito importante, realmente, inclusive, pro valor da empresa como um todo, né? Isso tem um valor agregado muito bom. Mas no seu dia a dia, para trabalho, você utiliza algum para acompanhamento do desenvolvimento, por exemplo? Então, eu preciso saber se está atrasado, se não está, se está dentro da sprint, se essa sprint vai tá correndo bem. Você utiliza alguma das métricas do Scrum? A gente está implantando isso agora, na verdade. Então, vocês hoje, antes vocês acabam fazendo meio que do básico ali, coloca uma sprint de 1, 2 semanas e vê até onde chega. Beleza. E você, Fabrício, você utiliza alguma métrica para acompanhar, por exemplo, se o desenvolvimento está dentro do cronograma, se está fora, se precisa colocar mais gente na equipe? Geralmente, no início do projeto, a gente traça um cronograma, né? Nesse cronograma, pelo menos o gerenciamento de projeto, ele entende como entrega de módulo. Porém, a parte do módulo, se ele estiver sendo construído, se ele estiver sendo desenvolvido, customizado, isso fica mais a cargo do coordenador do produto, né? Então, o coordenador do produto, ele entrega o módulo para o gerente de projeto, tá aqui, tá testado, tá funcionando. O gerente de projeto hoje, ele acaba, pelo menos no meu caso, ele acaba fazendo mais essa parte da implantação mesmo, né? A parte interna é como se fosse a Bruna fazendo a gestão do produto, né? A gente tem a parte da gestão do produto, tem os coordenadores de produto, a empresa também utiliza o Scrum internamente, e quando vai passar pro gerente de projeto, a gente já analisa um contexto mais geral, né? Se a funcionalidade está entregável, vamos dizer assim, né? Mas o gerente de projeto, ele não acompanha para projetos externos, né? Ele não acompanha a parte de produção do produto. Beleza, essa parte fica mais a cargo desse coordenador, no caso. Exatamente. Perfeito.
Me fala um pouquinho o que você vê de maior dificuldade, que você sente dificuldade de um gerente de projetos. Você tinha mencionado essa questão do cronograma dele vir já fechado, isso para você é um problema, de fato, ou não, isso acaba sendo só um desafio a mais? Sem dúvida, o fato do edital vir fechado, isso é um problema, porque imagina que se a gente pudesse colocar o produto fechadinho no cliente, um pacotinho, vamos voltar no passado lá e pegar os CDzinhos que a gente comprava o sistema, né? Então, se houvesse essa possibilidade de já ter um escopo fechadinho, de eu chegar no cliente e falar, você vai usar isso e acabou. Isso facilitaria muito. Então, assim, uma das dificuldades hoje é ter o escopo fechado vindo direto do cliente, que muitas vezes você precisa fazer, eu vou usar uma palavra feia, mas você precisa fazer um puxadinho para poder atender. Mas como é contratual, é licitação, você não tem por onde fugir. Então, sim, essa é uma grande dificuldade. Mas uma dificuldade, no caso, gerenciar projeto para órgão público, uma dificuldade muito grande que eu considero de você conseguir os stakeholders que patrocinam o projeto. Muitas vezes você tem que conversar com muitas pessoas para a mesma coisa. Então, você ter da parte do cliente um gerente de projeto, isso aconteceu comigo uma única vez, de ter um gerente de projeto da parte do cliente, isso facilitou muito, porque eu conversava, claro que eu conversava com todas as outras partes interessadas, mas esse gerente de projeto do cliente, a gente praticamente falava a mesma língua. Então, o que acontece? Quando você tem um direcionamento favorável dentro do cliente, um gerente de projeto que passa a te auxiliar, que te dá os caminhos, fala, você vai conversar com esse cara, você vai conversar com essa pessoa, isso tudo torna muito mais fácil. E o que a gente costuma ver em órgão público não é isso, né? Você acaba sendo o se vira nos 30 mesmo, né? Porque o papel do gerente de projeto, além de garantir que as entregas sejam feitas, que o sistema seja implantado, eu preciso também blindar a equipe, né? Então, a gente imagina aí, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma equipe muitas vezes de 20, 25 pessoas trabalhando no cliente, eu preciso muitas vezes garantir com que o trabalho dessa equipe seja executado sem interferências. Então, todas as vezes que, por exemplo, algum stakeholder perdido, que eu costumo dizer, né, um cara que está lá, acabou de chegar no projeto e já vai querer fazer mudança, eu pego e falo, opa, não é por aí. A gente tinha combinado isso, página tal, tá aqui, ó. Então tem que te entregar isso. Então eu considero que gerenciar projetos para órgão público existe essa grande dificuldade devido a esse tipo de processo, né? Como eu falei para você, está crescendo a exigência no órgão público, mas ainda eu enxergo a necessidade de ter um gerenciamento de projeto dos dois lados, para que o projeto efetivamente flua muito melhor. Legal, e aí talvez o prazo faria até mais sentido ser mais flexível ou até mesmo aumentar, enfim, tendo talvez duas pessoas ali falando a mesma língua, teria mais formas de negociar diferente, né? Então acredito que realmente seria uma maturidade já muito maior do que não ter ninguém do outro lado, né? Quando você tem um gerente de projeto para conversar, eu considero que é metade do caminho andado, porque quando a gente gerencia projeto, a gente chega no cliente como se você tivesse com os olhos vendados. Então você passa a ter que descobrir todos os caminhos dentro do cliente. E você tendo esse gerente de projeto para você conversar, você já consegue descobrir todos uns atalhos que parece que não, mas favorece muito o gerenciamento de projeto. Tem muitas empresas, agora fugindo um pouquinho do órgão público, que não acredita no gerenciamento de projeto, né? Eu percebo que isso vem crescendo, mas ainda a gente percebe que tem muitas empresas que não acreditam. Mas quando você casa planejamento, quando você casa documentação bem elaborada, você também traz qualidade, né? E você traz diminuição de custo, diminuição retrabalhos, né? Então, o gerenciamento de projetos, ele é considerado muito importante por causa disso. É como se eu fosse um atalho, realmente. Eu faço, às vezes, uma coisa só. Quando eu não tenho gerente de projeto, essa coisa, ela pode se repetir por várias vezes, né? Imagina 5 produtos sem gerenciamento de projeto. Ia ser 5 implantações, vamos dizer assim, né? Cada um ia fazer de um jeito. A pessoa do TI, por exemplo, que vai fazer
fazer essa parte de ajuste, ia ter que conversar 5 vezes com a empresa. Então, esse atalho, ele é bem importante. E quando você tem alguém do outro lado para poder fazer esse apoio, a coisa flui de uma maneira até impressionante. E para você, Bruna, você sente que é algum desafio, alguma coisa que você vê que é muito difícil no papel do gerente de produtos? Garantir que o time esteja planejando assim, adequadamente as entregas com clareza do objetivo, sabe? Conseguir manter todo mundo alinhado ali quanto às decisões daquela entrega. Saber priorizar esses desafios do dia a dia com algumas soluções ágeis para ajudar o time de uma forma estruturada e eficiente. Assim, porque essa questão de ajudar o time a ter clareza de que aquele produto que está sendo entregue é a prioridade do momento, tanto para o usuário quanto para o negócio. Isso acho que é o maior desafio, assim, no dia a dia. Sim, sem dúvida, acho que a priorização, de fato, acaba sendo um papel mais importante, talvez, ali pelo menos em relação ao time, né? Porque o time precisa entender de fato qual é a necessidade e por que de fazer, né? Gera um esforço maior, assim, para investigar e compreender a fundo os problemas, sabe, do usuário. E você acaba sofrendo muito com essa questão de priorização? Por exemplo, tem algo que é muito importante uma semana, na outra ela já deixa de ser? Isso acaba acontecendo lá com vocês? Não, ele é bem seguido, mas acontece, né? Às vezes tudo acaba se tornando prioridade. Logo nada vira prioridade, né? Sim. Hoje você atua numa squad e você atua diretamente com uma só ou você atua em várias outras diferentes? Como que funciona o seu dia a dia lá? Não, hoje eu atuo só com uma squad. Específico. Isso, e a mesma, sim. E o time é o mesmo. Sempre que todas as alterações, necessidades, é sempre o mesmo time. É o mesmo time, isso mesmo. Legal. E você tem poder de trocar uma pessoa, trocar um membro do time, ou não? Isso vem de cima para baixo? Ali é muito mais... Eles têm um gestor, né, de engenharia, que olha para o time todo. Que é a parte mais de produção mesmo. Isso, ele acaba sendo meu par, assim. Então, a gente está sempre alinhando, sempre conversando ali do que é melhor para o time. Entendi. Você fica mais com a visão do negócio, ele fica mais da visão da operação. Isso mesmo. Legal. E toda decisão de operação vocês acabam alinhando meio que juntos? Então, por exemplo, isso aqui pode ser que leve um pouco mais de tempo do que o planejado. Vocês acabam alinhando isso antes de colocar em prioridade ou algo nesse sentido? É sempre alinhado, né? Com assim, em conjunto com os stakeholders, com o time de engenharia, eles caminham muito lado a lado comigo, assim, facilita muito o meu dia a dia. Então, além da minha visão todo ali, eu acabo compartilhando com eles qual que é a melhor forma. A gente vai por esse caminho, não vai? Aí a gente senta ali na plane e discute se aquela demanda que chegou que é urgente mesmo, sabe? Como eles estão ali no dia a dia olhando sempre pro sistema, então facilita muito essas tomadas de decisão. Legal. E em relação, por exemplo, chegou uma demanda que, por exemplo, você hoje não tem um profissional ali que consiga atender. Isso também é a cargo dessa pessoa que é seu par? Ou não? Você acaba tendo que se envolver, por exemplo, esse item é prioritário, mas eu não tenho alguém realmente para tocar hoje. Vamos colocar ele em segundo plano, vamos passar outros itens na frente. Como que funciona essa questão, por exemplo, de não ter realmente uma pessoa ou alguém no time que consiga realmente realizar tal demanda que tem prioridade, né? Hoje a gente tem o encontro das ligas, assim, que são todas as equipes que estão envolvidas em relação àquele produto. Então, se chega uma demanda desse tipo, a gente faz a análise dentro de casa com os stakeholders envolvidos, vê tais possibilidades. Se a gente não conseguir uma resposta aqui, a gente leva para a liga, que aí tem até a diretoria envolvida, os gestores, enfim. E aí a gente toma o melhor caminho de acordo com o direcionamento deles. Então, é como conversar. Entendi. Então, essa questão de chegar uma demanda nova também ela é alinhada antes de ser priorizada de fato. Isso. Perfeito. E no seu caso, Fabrício, você tem poder sobre o time que vai desenvolver o projeto, ou isso é uma demanda também a cargo de uma outra pessoa? No caso, você mencionou a questão do coordenador de produto, ou isso também vem de cima para baixo? Como que funciona o seu trabalho?
No caso, quando nós estamos implantando algum sistema, pode surgir algumas necessidades de desenvolvimento e essa necessidade eu preciso, né, hierarquicamente passar direto para o coordenador. Eu nunca falo direto com o desenvolvedor, sempre com o coordenador do produto. E geralmente essa parte do desenvolvimento está já alinhado com a diretoria, porque quando chega a possibilidade de participar de um processo licitatório, é enviado para os coordenadores para eles analisarem se são aderentes, se os produtos são aderentes. Então, quando a gente está falando num processo de implantação, tudo já é sabido. Então, isso facilita muito a vida do gerente de projeto, né? Porque eu não tenho que impor nada. Porque quando eu já tenho lá no edital que precisa fazer X coisa, o coordenador já conta com isso. Então, ele precisa colocar no escopo diário dele, no sprint dele, enfim. Isso tem que ficar a cargo dele, né? Do coordenador de produto. O gerenciamento de projeto só coloca para rodar, desculpa. E na sua visão, o que é qualidade e sucesso de um projeto? Qualidade do projeto vai muito da definição, né? Quando as coisas estão bem definidas, quando você tem... eu gosto muito de fazer aquela reunião de kickoff. Para mim, a reunião de kickoff ela é interessante porque você consegue colocar a empresa para conversar com o cliente. E a partir daí, você abre um caminho para que as coisas sejam mais assertivas. Então, eu acho que o sucesso do projeto, ele vai muito na comunicação. Então, ele tem que ter uma boa comunicação entre cliente e empresa. Então, isso para mim é a primeira parte. A qualidade, eu acredito que vai muito também do nível da equipe, da forma que é recebido também no cliente, né, o produto. Eu acho que isso pode influenciar a qualidade. Eu já estive, por exemplo, em campo com uma equipe nota 10, o cliente não tinha interesse em mudar de produto, né? Como venceu o contrato com a outra empresa, é obrigatório fazer licitação. Foi feita a licitação, nossa empresa ganhou, mas o cliente não queria trocar. Então, essa parte é muito difícil, né? Porque você não consegue, você não pode obrigar, né? Você tem que fazer a sua parte e tem que minimizar esse tipo de situação, mas você não pode fazer nada goela abaixo, né? Muito pelo contrário, pode acontecer de ter resistências e tal, é mais nesse sentido. E para você, Bruna, como que você enxerga, na verdade, o que é a qualidade e o sucesso de um produto? Acho que a qualidade está muito nessa questão do time também, né? Como o Fabrício comentou. Um bom planejamento e um bom desenvolvimento de requisitos também, acho que isso garante muito que aquele sistema tenha uma qualidade, né? Aquela entrega tenha uma qualidade, assim. Acho que o alinhamento é muito importante em ambas as partes, assim. Pelo menos é o que eu vejo no dia a dia, assim. Quando a gente tem um alinhamento ali com os stakeholders, com o time, então flui muito mais fácil, assim, a entrega acaba sendo super positiva. Então, para mim, isso também emenda aí no sucesso. Quando a gente vai acompanhando aqueles checkpoints, vai vendo que os usuários estão conseguindo usar da melhor forma, da forma que é proposta ali no começo do planejamento da estruturação. A gente está sempre em melhoria, assim, sabe? Então, como eu estou sempre acompanhando o produto em si, as entregas ali, a gente está sempre nesses checkpoints, então eu vou acompanhando dessa forma. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Como sempre, eu peço aqui para vocês passarem umas dicas para o pessoal que está ouvindo a gente. E eu queria começar por você, Bruna. Se você trouxe algumas dicas aí de filme, livro, seja qualquer assunto que você queira deixar aí para o pessoal. Eu trouxe um de produto, que é o livro de cabeceira de todo PM, que é o SPAR, ele já está traduzido em português, é o Inspirado, Martin Hagen. É um livro, assim, super fácil de ler, e ele fala do dia a dia do PM, e como engajar não apenas o time, mas toda a empresa. Então, eu acho que ele é essencial para quem quer conhecer mais sobre o dia a dia de produto. E também vê aí muito podcast, TED, acho que tem que ser bastante curioso e
ir atrás, assim, sabe? Acho que isso faz a diferença no dia a dia, assim. E você, Fabrício, você tem alguma dica para deixar para o pessoal? Eu acho que gerenciamento de projeto deveria fazer parte de matéria de colégio, né? Porque eu considero que a partir do momento que você faz gerenciamento de projeto, mesmo que você não trabalhe com gerenciamento de projeto, você adquire algumas expertises que você pode, inclusive, mesmo você não trabalhando com gerenciamento de projeto, você pode aplicar tanto no seu dia a dia profissional quanto no seu dia a dia pessoal também, né? Então eu acho assim que o gerenciamento de projeto ele é muito importante para todas as etapas e acredito que ele deveria ser assim uma área normal na escola, porque faz com que a gente tenha planejamento e tudo que tem planejamento, né, a gente tem chances de ter mais sucesso, né, ter mais, vamos dizer assim, mais assertivo no que faz. Rapidamente, só fazendo um comentário, quando a gente está falando, né, de gerenciamento de projeto, isso tem que ser da pessoa, né, a gente tem que ter liderança, ser comunicativo, ter um poder de negociação, né, e claro, né, ter conhecimento também em gestão de projetos. Então, eu acredito que a união de tudo isso faz com que o gerente de projeto ele tenha sucesso. Então, aproveitando todo esse enredo que eu disse, eu gostaria de deixar aqui duas sugestões, né? Primeiro, que é um filme, ele não tem nada a ver com o gerenciamento de projeto, né? Ele chama The Croods. Esse filme, ele mostra a história de uma família que se reinventa o tempo todo. Então, assim, ele é bem interessante porque ele mostra exatamente como a gente vive no nosso dia a dia, sempre se reinventando, sempre fazendo coisas diferentes, e sempre quando acontece alguma coisa, como que a gente se refaz, né? E, complementando, eu gostaria de deixar uma dica de livro, que eu acho que ele é importante não só para a área de gerenciamento de projeto, mas ele é importante para todas as áreas, que chama O Poder da Gentileza, da Rosana Braga. Eu acredito, com a gentileza, a gente consegue, se não tudo, uma boa parte das coisas, principalmente no nosso trabalho. Tudo fica mais leve, tudo flui, tudo fica mais fácil. Beleza, muito bom. Obrigado, pessoal, pelas dicas de vocês. E quero agradecer aqui novamente a participação de vocês. Foi um episódio bem legal, foi bem rico. Imagina, eu que agradeço. Gostei muito do convite. Espero que vocês gostem aí do nosso conteúdo. Maravilha. Obrigado, Bruna. Eu agradeço também o convite. Foi muito bom compartilhar um pouquinho aí da minha experiência com vocês. Beleza, pessoal. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Pessoal, lembrando que no scopocast.com.br você encontra, além desse episódio, um glossário com os termos e palavras utilizadas nessa conversa. Aproveite e nos sigam nas redes sociais, @scopocast no Facebook e Instagram.